Está começando mais um NCcast diretamente aqui da Conferência Target 2024. Nós somos o podcast, o programa, o MesaCast de Juventude da RTM, dentro do Ministério na Contramão, né, de jovens. Eu sou a Gabi Gouveia e eu estou aqui com o Carlos Pelerran. Isso aí, aproveitando nossos últimos anos de juventude para liderar a juventude. A gente tem também redes sociais que vocês podem conhecer a gente, @nacontramãortm, tanto no YouTube quanto no Instagram, Rádio Transmundial no Instagram. @RTM Brasil. RTM Brasil. Isso mesmo. Nos procure como RTM Brasil agora, né? Novo marketing. É mais fácil, mais fácil. Deixa sua mensagem aqui no nosso chat. Se quiser conhecer mais a gente, corre na descrição, que tá tudo fácil, né, Carlos? Vai estar tudo na descrição, o contato dos convidados. A gente está entrevistando bastante gente aqui nessa conferência. E agora a gente descobriu que tem um vovô radical aqui que a gente vai entrevistar. Radical! Bisavô sonho... já, ele falou, se quiser, pode ser bisavô. Sério? É. Nossa, o sonho de todo mundo ter um vovô que conta sobre as aventuras no rally. Então, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, eu queria que o senhor começasse se apresentando, mas dizendo um pouco sobre você, sua igreja, mas já entra aí nessa experiência dirigindo, pode ser? Olá, pronto, pode ser. Eu não sei, assim, um bom dia vale para amanhã, tarde e noite, vale, né? Qualquer que seja o horário de transmissão. Então, meu nome é Armando, eu me chamo Armando Bispo, então Bispo é meu sobrenome. Não é Bispo. Não é Armando ou Bispo. Não, eu não tenho título. Todo mundo na nossa comunidade me conhece pelo nome Armando, né? Então, meu nome é Armando Bispo, eu sou discípulo de Jesus há mais de 50 anos. Tenho esse ano faço 71 anos de idade, sou casado com Heloísa há 45 anos. Namoramos e noivamos durante 6 anos. Tenho 2 filhas, Midian e Elissa, 4 netos. Então, eu sou Elissa. Que lindo. O nome dela é Elissa e o nome da outra é Midian. E eu sou natural de São Paulo, nasci e me criei na zona norte de São Paulo, aqui no Tucuruvi. Mas sotaque não é daqui não, né? Não. Vim de uma vida muito louca, muitos envolvimentos com futebol, samba, loucura, droga e tudo que possa imaginar, até que eu conheci uma garota na escola, a única crente da história lá, e ela me convidou para a igreja dela e eu fui porque, assim, deferência, mas na verdade eu não gostei, achei ruim. E um dia eu entrei nessa igreja mesmo para zombar do pastor e eu interrompi o culto e pedi para ele parar, que eu queria saber se esse Jesus que ele falava era capaz de mudar a vida, e eu desafiei se Jesus podia mudar a minha vida, né? Porque eu estava vivendo um momento muito terrível, fossa, querendo matar gente, me matar, andava armado. E aí eu caí no choro e saí de lá com algo dentro de mim que nunca mais saiu. Essa garota me convida de volta para a igreja e eu disse, não, eu me converti a Jesus, não foi a sua igreja, eu não gosto da sua igreja, não gosto de nada lá. Passei praticamente 1 ano sem frequentar a igreja, voltei na dor, porque Deus me levou. E depois de algum tempo, né, eu larguei o futebol, fui para o exército, fui empresário, e aí Deus me chamou para correr atrás de pessoas como eu. Então, eu comecei a trabalhar nas favelas em São Paulo, iniciamos uma igreja lá na Fernão Dias, e depois disso fui dedicando minha vida, obviamente, ao ministério, mas ainda como empresário. Aí vendi tudo, fui para fora estudar, voltei, e cheguei em Fortaleza em 83, numa igreja batista, bem tradicional, e nós tínhamos lá umas 20 pessoas, mais ou menos, e foi ali que tudo começou. Mas quando eu comecei meu ministério, eu não era que eu sabia o que eu iria fazer, mas eu sabia exatamente o que eu não queria fazer enquanto pastor, enquanto líder daquela comunidade. E assim começou a nossa história. Hoje nós estamos lá em Fortaleza, é uma comunidade já grande, com muito alcance social, no meio dos drogados, no meio dos bandidos, eu trabalho nos presídios há 30 anos, tem pessoas cumprindo pena dentro da nossa comunidade aos domingos. É uma grande tenda, não tem paredes, não tem portas. Nossa, meu pai ia amar. Então, é um conceito bem diferente. E aí Deus tem nos conduzido, a igreja tem crescido, e essa é a minha vida, meu ministério. Estou há 40 anos naquela mesma igreja. A gente falou assim, para ele comentar, né?
Agora a pergunta é, o que você não fez na sua vida, né? É muito tempo de história. O cara é o Forrest Gump. Ele já viveu... Não, a gente está... Isso que dá, né? Pergunta para Deus, será que você faz? Ele foi lá e fez, né? Ele já começou a vida assim, desafiou e Deus foi lá demais. E fez. E o aspecto de esporte é porque eu, como pastor, eu entendo assim, Deus não é um Deus desencarnado, né? Jesus encarnou. Então, espiritualidade para mim é cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito, cuidar do ser integral. Então, eu tenho, nos meus 70 anos, eu tenho uma alimentação muito regrada, eu e minha esposa. A gente pratica esporte, eu sou piloto de rally, corri muitos anos pela Mitsubishi e agora corro pela Polaris. E meu negócio é acelerar. Acelerar é minha adrenalina, né? Então, eu digo que é a minha tarja preta. Encontrei pessoas aqui que disseram, você está correndo, como é que foi o último final de semana? Eu disse, pois é, eu entrei no rally para passear e acabei ganhando esse último final de semana. Mas eu digo, é a minha adrenalina. E eu provo isso assim, quando eu estou muito abusado, como diz o cearense, na sexta-feira minha esposa diz, bem, vai lá dar um treino, vai. Então ela me manda para as dunas a treinar, e aí quando eu volto bem demais. Você não está bem, você não pilotou essa semana, você não está bem. Não, então eu digo, eu não pratico esporte para evangelizar, certo? Eu pratico porque Deus se alegra quando eu me alegro, e quando eu descanso, e quando eu relaxo, e quando eu brinco. E, em consequência, a glória dele se manifesta como ele quer, certo? Mas eu não dou desculpa, não, e a igreja sabe disso. Eu jogo beach tênis, eu nado no mar, eu gosto de futebol ainda e o rally. Então, é assim a minha vida. O próximo o programa No Limite vai ser com o pastor Armando, tá? Então, nunca é tarde para começar. Ia vencer, ele é capaz de vencer. Eu não Comeu olho de cabra. Eu não vou junto que eu perco, e aí fica mais evidente a minha falha. Mas a gente está falando bastante aqui sobre criatividade também. E o pastor citou que a igreja sem parede, sem porta. E quando a gente começa a estudar muito a Bíblia, a gente vê que a gente não sabe nada. Né? Quanto mais estuda, você vê que você não sabe nada e você precisa desaprender muita coisa que você aprendeu que estava errado. Exatamente. Da onde que veio essa questão de vamos fazer algo novo, vamos fazer algo mais simples, ou talvez não seja nem algo novo, só seja algo que era feito lá atrás. Como que você trabalhou isso na sua vida? Pronto, eu te falei da minha primeira abordagem, né? Quando eu fui levado para uma igreja local, depois de um ano, depois de eu me machucar 2 vezes jogando bola, eu realmente decidi que era ali que Deus queria que eu ficasse. Mas a estrutura que eu encontrei ali, porque eu sempre fui um jovem muito questionador de tudo e de todos. Né? É coragem para questionar a mim mesmo e o sistema. Então, quando eu entrei numa igreja batista regular, que é uma igreja ultra tradicional, eu vi muita coisa que eu não entendia, porque no primeiro ano eu li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes. Primeiro ano de conversão, porque eu queria, já que eu ia seguir Jesus, ia ser radical. Então, quando eu li a Bíblia e fui vivenciando a eclesiologia, como a igreja funcionava, eu disse, meu Deus, tem algo errado. Algo muito parecido com o romanismo católico, que eu conhecia muito bem. Tinha algo muito parecido com o Congresso Nacional, né? Porque os departamentos, as eleições, as assembleias, era ali, todo, né? Meu irmão, era uma conversa... É tão legal, né, ficar na Assembleia da Igreja. Não é legal? Exato. Ansioso, assim. Já acaba o culto, você já está com fome. Aí você ainda tem que ficar na Assembleia da Igreja, não dá, né, meu? Eu sei que institucionalmente você tem que ter, obviamente, um rito, né? Mas aquilo ali era muito parte da vida da igreja. Então, os departamentos, né? Você tem, na própria estrutura pastoral, você tem uma hierarquia que eu via muito na Igreja Católica. Meu nome é bispo, né? Quando eu cheguei no Ceará, vindo dos Estados Unidos, tendo feito mestrado, o povo queria beijar meu anel e achava que eu era o cara, a benção, né? Papa protestante. O Papa Boa. E eu dizia, meu Deus, isso não é o que eu vejo na Bíblia e não é o que eu quero para mim. Papai é pop. O bispo é pop, né? Então, na minha cabeça era assim, e eu preciso que vocês saibam que essas coisas não vêm na minha cabeça como se eu estivesse criticando o sistema. O que eu vejo é, o sistema vai me fazer mal, porque eu não presto. Eu gosto de fama, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de poder, eu gosto de dinheiro, eu gosto de tudo isso.
E o sistema me levava a exatamente cultivar essas coisas que eu sei que Jesus queria que eu mortificasse na minha vida. Então, eu disse, eu tenho que lutar contra esse sistema. Ele me apetece, ele me atrai, mas eu não quero. Então, quando eu entrei na igreja, era o templo, o santuário, o pastor atrás daquele púlpito diferente, o altar, né? O altar, as pessoas... Santa Ceia. A Santa Ceia, misericórdia, né? E aquela mesa, né, escrita em memória de mim, o batistério. Né? Eu fui numa igreja que tinha cacho de uva de pisca-pisca na mesa. Olha aí, gente. Aí não dá. Não, e o pastor que batiza todo mundo, visita todo mundo, consagra filho dos outros. Então eu li a Bíblia e digo, meu Deus, isso não é certo. Mas eu aprendi uma coisa no ministério, que no primeiro ano você não deve mudar nada, em Roma com os romanos. Né? Eu fiz isso. Eu joguei o jogo durante o primeiro ano de ministério. No segundo eu comecei a quebrar os totens, né? E a primeira coisa que eu fiz foi vender a propriedade sem ninguém saber. Ixi, quase morreu. Eu vendi a igreja sem a sessão administrativa para aprovar. Porque eu estava... Não, eu estava evangelizando um cara que era dono de uma farmácia. Ele tinha um depósito logo atrás de onde estava instalada a igreja, né? Prédio. E aí ele perguntou se eu queria vender aquilo ali. E se eu fosse vender, ele tinha interesse em comprar. Eu disse, não, eu já pensei nisso. Ele disse, quanto era? Eu tinha feito uma avaliação, coisa de 5 milhões. Aí na hora eu disse 10 milhões. Aí ele disse, não, eu te dou um cheque de 3, depois eu completo os 7 quando a gente fizer a documentação. Eu peguei o cheque, assinei o recibo, e liguei para um diácono, que na verdade, diácono não, um novo convertido, porque esse é outro lance legal, né? Era uma igreja que estava lá há anos, não crescia e, na verdade, não tinha evangelismo ativo. Eu sou do tipo da pessoa que eu vou abraçar o bêbado, o rico, o pobre, eu quero que essas pessoas conheçam Jesus. Então, eu tinha conduzido a Cristo algumas pessoas assim. Aí liguei para um engenheiro e disse, rapaz, eu vendi a igreja. Ele disse, pastor, que loucura. Imagina receber essa ligação. Aí ele... Seu pai poderia Meu fazer pai isso. é louco para fazer isso. Aí ele disse assim, vendeu por quanto? Eu disse, 10 milhões. Aí ele disse, olha, por esse preço não há diácono que resista. Resistir ao diácono, ele por girar de voz, né? Não, exato. Aí nós começamos um processo. E dali, então, vendido a propriedade, obviamente depois fizemos uma sessão retroativa, o pessoal aprovou. Vocês podem votar, só que eu já defini como vai ser. Já tirou o cheque, já depositou, mal trabalho. Aí de lá nós saímos para um hotel, de um hotel a gente foi para um prostíbulo, que foi, a gente construiu uma palhoça, que era uma grande quiosque, aí a igreja começou a crescer, não é porque... Lá nesse lugar? Nesse lugar, era um prostíbulo que estava fechado, por tráfico de cocaína, e eu achei aquela propriedade e levamos a igreja para lá, a gente alugou, fizemos uma palhoça aberta, sem muros. Era uma outra igreja de visão nesse momento. Era totalmente... Aí a visão já tinha sido introjetada na cabeça dos membros. Principalmente nessa história que eu falei aqui na conferência. Crer no sacerdócio individual do crente. Eu tenho a unção, você tem a unção. Toda pessoa tem unção. Eu tenho o Espírito, você tem o Espírito. Eu posso conhecer a palavra, você também pode. E você não depende de mim para isso. Então, na medida que você foi empoderando e liberando o povo para viver o que o livro de Atos nos ensina, o resultado é evangelismo, é poder de Deus se manifestando. Então a igreja foi crescendo, não dependia de mim. E aí nessa... Você começou, então, a gente está falando de evangelismo criativo, né? Você começou, talvez, mudando a estrutura física, foi a primeira coisa. Primeira coisa, que eu acho super importante. Se você fica falando de umas coisas e continua dizendo que é na igreja que as coisas acontecem, você vê os crentes passando por um lugar dizendo assim, isso aí é minha igreja. Errado. Percebe? É muito apegado. Né? No inconsciente você está preso. Você é um romano, um católico romano, fazendo pelo sinal em frente à Santa Sé. Mesma coisa. Falar que vai mudar de local, tem gente que infarta na igreja. Pronto, domingo nós vamos à igreja. Como assim, cara? Que loucura, não é não? Domingo nós vamos à igreja. Então, aí nós começamos essa liberação do povo e para a ação do Espírito Santo depende de uma renúncia pastoral que tem a ver não tem a ver com discurso. Não adianta você ficar falando blá, blá, blá. Então, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, quando uma criança nascia na família, o pai levava para a consagração, bota no colo do pastor e ele faz a oração. Eu disse, não mais.
toma que o filho é teu, quem pariu Mateus que balance. Então você é o pai, resolva aí. Vai cuidar, eu sou o vô, eu quero só estragar a criança. Consagra aí, meu irmão, não é não? Quem evangeliza que batiza. Pronto, né? Exatamente. Lá na IBC, nós tivemos um batismo agora com quase 200 pessoas foram batizadas. Lá na nossa igreja é assim também. E quem conduz alguém a Cristo é que batiza. Ceia do Senhor. Os caras chegam lá na IBC e dizem, quando é que tem culto de Santa Ceia? Eu disse, meu irmão, quando você se reunir na sua casa com 2 ou 3 e lá celebrar a ceia do Senhor. Não tem o culto da ceia na sua igreja? Não, minha irmã, porque culto da ceia acontece nos grupos menores. Acontece na minha casa. Deve acontecer na sua. Quando você convidar seus amigos para irem para a sua casa, é a memória lá você dele anunciando você ele. tem uma refeição e no final pegue lá os elementos e celebra a ceia do Senhor. Então nós dessacralizamos o templo e a liturgia. Fizemos só o que o Novo Testamento diz, era de casa em casa. Eles tomavam suas refeições. É ou não? É nós. A gente fala que é memória, mas faz como sacramento, né? Claro, meu amigo. Exatamente. E aí tem o diácono que consagra, o pastor que distribui. Tem que ir de E eu terno. fui fazendo essas loucuras no dia que eu coloquei a mesa lá na frente da igreja toda, né? A igreja reunida, pessoas. E eu chamei crianças e chamei um bocado de gente para distribuir a ceia e sentei. Aí pensa no choque. Chico pegou fogo esse dia. Pois é, a denominação quis tirar meu pescoço e me apedrejar e botar na fogueira. Mas a igreja compreendeu e entendeu. Esse bispo está meio desviado. Virou bispo mesmo. É porque toda mudança ela foi feita em cima da palavra. Eu não estou dizendo nada, eu fazendo nada que não esteja na palavra de Deus. Então você libera as pessoas. Você dá ênfase às crianças, você dá ênfase ao adolescente. Porque lá em Atos, né, em Atos 2... eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como é que ele começa? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jovens, sonhos, visões, os velhos, os servos, as servas, né? Viúvas. Então, a igreja começa o seu trabalho ali de baixo, não é de cima, não é do clero. Acho legal você falar isso e você também ter falado da renúncia do pastor. A gente vê muitas igrejas que parece que tem um grupo, né? Principalmente a figura ali do pastor que cuida, que decide. Eu acho tão legal quando tem essa renúncia, não que ele não precise exercer ou estar com as pessoas ou visitar, mas é tão legal quando ele não assume esse papel de o chefe e a comunidade abraça o propósito e todo mundo faz acontecer. Eu não preciso do pastor para eu decidir fazer um pequeno grupo, ou do pastor para... vamos planejar um evento. É legal. Talvez esse abrir mão, né, de nossos cargos ajude as igrejas a crescerem também, não? Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, eu tive que abrir mão daquilo que, inclusive, as pessoas esperam de você. Que história é essa de que pastor tem que visitar? Que história é essa que pastor tem que fazer funeral? Que história é essa que pastor tem que estar em hospital? Onde é que existe isso? Tiago disse que você deve visitar os órfãos e a viúva, mas não diz quem. Você Só o pastor. Não, nos mandamentos recíprocos, né, você tem os uns aos outros. Então, morre gente lá, quem está próximo vai lá e faz o funeral. Né? Gente está doente, quem está próximo conhece melhor a realidade, vai lá e visita. Eu visito os que eu tenho que visitar, os que estão ao meu redor. Eu vou, eventualmente, num funeral, onde eu posso ser convidado, eu acho que seja importante a minha estada lá, mas a igreja não espera isso de mim. E quando o pastor se torna escravo disso, das duas uma, ou porque ele inventou isso, ou porque ele alimentou quando chegou. E aí ele esquece de fazer o que precisa, né? Exatamente. Orar e ensino da palavra. Exatamente. E o ensino da palavra, de novo, né? Não é um púlpito, gente. É você pelo modelo. Como é que Jesus ensinou? Andando. Anda comigo, vem comigo. Né? O cara quer o quê? Que eu dou uma aula para ele? Eu não dei aula. Ensinava também, eu não né? dei aula, mas o ensino ele não é cartesiano. Ele não é cartesiano. Como é que Jesus ensinou, gente? Andando com as pessoas. Ele disse, aprendam de mim. Né? Quando ele fala lá sobre as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Porque o ensino é à medida que as pessoas andam com. Eu ensino minhas filhas como? Dando a elas uma aula de como comer, como beber, como... Boas maneiras. Você não fica dando uma aula de etiqueta para suas filhas e seus filhos. Você corrige à medida que anda. Na medida que você... né? Exatamente. Por isso que a Bíblia diz, né, que o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo demanda, Ele é. E a vida pastoral é a mesma coisa, é desse jeito. Né? Então você vai...
Obviamente que você não tem como influenciar cada ovelhinha, né? Hoje eu tenho, sei lá, eu não gosto de falar em números, porque eu me lembro de uma charge que toda vez que o pastor do púlpito falava um número, o nariz crescia, né? Mas hoje a gente deve ter lá umas 5 mil, sei lá, 6 mil, 8 mil, não sei. É uma igreja grande. Gravitando ao redor, que eu também não considero grande, porque nós temos 3 milhões de habitantes em Fortaleza. O que é uma igreja de 10 mil pessoas? Grande o quê? Se comparado com outras igrejas chamadas pequenas, né? Eu fui convidado para uma conferência de mega igreja. Eu disse, mega, o que é mega? Mega é o... Mega igreja? Eu fui para uma... Se tivesse 1/3 de Fortaleza para falar que é grande. Pronto, exatamente. Eu disse assim, mega é o bando de gente que está indo para o inferno. Então, para com isso, porque eu estou aqui, meu Deus, eu estou aqui precisando crescer e aumentar e tirar essa visão dos crentes de que igreja é um lugar onde eu me sinto bem, onde eu tenho amigos, onde eu faço churrasquinho, entendeu? Onde meu grupo é meu grupo, onde eu conheço todo mundo. Todo mundo é perfeito. E onde eu evangelizo só aqueles que são convenientes ou próximos a mim. Então, quando você faz essa disruptura, você tem essa ruptura, vamos dizer assim, você libera as pessoas para viver o reino de Deus, assim como Jesus fez, saiu pregando. Então, o ensino do pastor é dar a visão, dar os parâmetros gerais. E ele faz isso através da liderança, ele multiplica. Não precisa subir no púlpito para dizer o que está acontecendo. Mas você não acha também que a figura do pastor, eu acho que nem todos os membros da igreja conseguem ter um estudo detalhado do texto bíblico, nem todos têm ali o conhecimento geral do texto original, das línguas, né? Do hebraico, do grego, e isso é muito importante para o entendimento da palavra. Você não acha que talvez esteja na figura do pastor e das lideranças ajudar o corpo ao entendimento, ao estudo mesmo do texto? Isso para mim é um mito. Eu vou derrubar. Por que eu vou derrubar? É assim, é impossível você dizer que os membros da sua comunidade vão saber grego e hebraico. Sim, não, isso aí... Certo? Eu tenho uma formação no Velho Testamento, estudo hebraico até hoje, né, para ir a Israel e conversar com as pessoas. Então, eu sou um fã da língua hebraica, da profundidade da palavra de Deus. Mas eu não acredito que nós precisamos chegar nesse nível. Isso é totalmente inviável e fora de cogitação, principalmente no Nordeste, onde você tem pessoas simples que mal sabem ler e escrever. Mas eu vejo essas pessoas falando da grandeza de Deus quando elas leem a palavra de Deus, como a palavra está. Então eu não posso depender. Esse tipo de conhecimento, ao meu ver, é um pedestal que a gente sobe, é uma barra de salto que a gente coloca muito alto e ninguém consegue ir. Espiritualidade não se traduz desse jeito. Eu acredito que Deus se revela ao ignorante na ignorância, ao sábio na sua sabedoria. E hoje, com essa história de internet, todo mundo tem acesso a todo tipo de comentário, pode aprender hebraico, grego, o que ele quiser. E a Escritura, a palavra de Deus, não depende de tradução, de conhecimento de língua original. Até porque isso se torna, às vezes, uma vaidade. Aliás, eu desafio academicamente isso, porque ninguém tem os textos originais. E os manuscritos, nós temos duas grandes tradições. Uns dizem que é a King James, e outros dizem que é a NVI, que é a NVT, não sei o quê. São traduções, né? E os manuscritos não originais, eles, vamos dizer assim, os manuscritos que não são originais, eles também têm suas falhas, sim, e é preciso um trabalho muito minucioso para se chegar às traduções que nós temos hoje. Pronto. Então, basta a palavra de Deus como ela está, ela é viva, ela é poderosa, e o Espírito Santo vai usar. O cego, ele só sabia uma coisa: eu era cego, agora vejo. Ponto. Acabou. Olha aí, a igreja cresceu no mundo grego, helênico, onde ninguém conhecia as Escrituras. Aquelas mulheres, onde Paulo chega, por exemplo, o evangelho sai da Ásia e vai para a Europa, lá em Filipos, as mulheres estão lá orando na beira do rio. O que aquelas mulheres sabiam sobre Velho Testamento ou coisa parecida? Né? Talvez estivessem lá orando, não tinha nem sinagoga, porque mulheres reunidas orando ali. Então, isso é um mito, sabe? Eu acho que tem pessoa que tem vocação para estudar mais, para se aprofundar mais na palavra de Deus,
Mas eu acho que isso virou uma espécie de manipulação. Os deuses do Olimpo estão estudando minuciosamente. E eu volto a dizer aquilo que eu disse na plenária aqui. Ninguém estuda Deus. Bíblia não é um livro para ser estudado. Bíblia é um WhatsApp divino. É um lugar de encontro. Se minha mulher escrevesse uma carta para mim, eu não faria uma análise sintática dessa carta. Eu simplesmente... Uma exegese, exatamente. Eu simplesmente me deleitaria em ler aquilo que ela está transmitindo para mim. Então, as pessoas têm que, no mínimo, saberem ler. Não sabem ler, você ensina a ler, né? E, como um catador de lixo, uma vez, eu fui falar com ele, recém-convertido, e eu ouvi falando tão profundamente das grandezas de Deus, vocês não têm ideia, gente. Nenhum teólogo, eu jamais ouvi um teólogo falando com a profundidade daquele catador de lixo. Aí eu disse para ele, domingo você vai entrar com o seu carrinho lá no púlpito, durante a minha pregação, eu vou te apresentar para você ir lá falar o que você está falando para mim, tá certo? Ele disse, tá bom. Aí no meio do culto, eu dei o sinal, ele entrou com o carrinho dele, foi lá para frente, ficou no púlpito, eu disse, pô, agora diga aí. O bicho desdentado, não. Aí ele disse assim, aí ele começou a falar do que Deus tinha feito na vida dele, certo? Mencionou coisas da palavra de Deus, e ele é analfabeto. Aí ele pegou a Bíblia que estava na mão dele e disse, gente, e essa Bíblia, não, ela disse, e essa Bíblia, que eu nem sei o ler, mas eu cheiro. Então ele cheirou a Bíblia ali na frente. Ele não sabia ler. Depois de algum tempo ele veio falar comigo, pastor, estou lendo os Salmos. Mas o poder de Deus é tão grande que ele é capaz de agir, nós precisamos acreditar nisso. Isso não quer dizer que você não vai dar às pessoas a oportunidade de se aprofundarem na palavra de Deus. Como eu disse, está aí, ó, não tem mais nem segredo, não tem nada de novo debaixo do sol. Comentário, não sei o quê, tá? Isso aí não tem nada de novo debaixo do sol. Qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode mergulhar. Quem tem sede, vai e se aprofunda. Então, o que nós fazemos enquanto igreja? A gente estimula, a gente dá as ferramentas, mas deixa que as pessoas busquem na medida que elas são tocadas por Deus para esse aprofundamento. A gente tem que tomar cuidado, porque acho que no dia de hoje a gente separa as duas coisas, né? A gente separa a teologia da vida prática e o cara separa muitas vezes a vida prática do estudo da palavra. Assim, anda junto. Quando a gente olha assim, apóstolo Paulo, João, que talvez foram os caras ali mais teólogos, que a gente tem os textos, o cara estudou muito para poder explicar de forma simples. E acho que hoje a dificuldade que a gente tem com a teologia é isso. É maravilhoso que você estude grego e hebraico, é importantíssimo, mas não para você subir no púlpito e falar porque no grego, no hebraico, mas sim para você traduzir para aquela realidade. E a gente está quase terminando, mas eu queria fazer mais uma pergunta, porque ela começou falando de, primeiro você mudou estruturalmente a igreja, mas como você conseguiu mudar agora a estrutura interna? Porque eu também já me formei no seminário. Quando a gente estuda teologia, quando a gente estuda qualquer coisa, a gente acha que a gente é apto para aquilo. Porque se você se formou numa área, você é jornalista, vem alguém que não é jornalista querer te ensinar sobre jornalismo, você fala, poxa, eu estudei. E como que a gente foge disso na teologia? Porque acho que um problema das nossas lideranças é que a gente até estuda, falando grande maioria aí como batistas, até estudam, mas acha que porque estudou, não pode vir um irmão desdentado e te ensinar sobre a palavra. Como que você quebrou isso na sua igreja? Foi a história, ego, né? Mas foi a história que eu te falei do mapa. Eu resolvi democratizar, acabou. Eu saí da estrata, vamos dizer assim, do andar de cima e fui para o andar de baixo. Então, eu quero tornar isso aqui a coisa mais democrática possível. Eu estou olhando ali para um livrinho que é famoso, né? Presente diário, tal do pão diário, né? Olha, a gente distribui isso nos presídios há anos, muitos, tá? O que nós temos aqui? Devocionais, né? Maravilhosos. Então, eu leio o devocional de alguém. O que é que nós fizemos lá? Você agora tem Espírito de Deus que ilumina o teu entendimento e você tem a palavra de Deus. Será que eu acredito que você é capaz de ler a palavra de Deus e entender as profundezas da palavra, a profundidade da palavra, só com essa ferramenta? Se é o mesmo Espírito que revela, né? Se é o mesmo Espírito. Então, nós criamos lá um negócio que era exatamente isso. O povo vai ter, na leitura bíblica diária, um encontro com Deus. E aí ele vai fazer as duas perguntinhas. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Então, você tem da pessoa mais simples ao mais letrado fazendo essas duas perguntas. Aí a comunidade agora fala das grandezas de Deus. Quando nós nos reunimos em grupo, o que acontece?
ele fala o que Deus disse a ele e o que ele vai fazer a respeito. Cala a boca, fica quietinho aí, passou o seu tempo, ela fala o que Deus disse, o que ela vai fazer a respeito. Então, nós não lemos devocionais, nós criamos devocionais. E as pessoas compartilham no grupo. Agora, tem gente que fica dizendo assim, mas e se sair uma heresia? Olha a preocupação. Tolher o outro só porque vai sair uma heresia? Será que o Espírito Santo não é capaz de trazer um consenso? Será que o herético de hoje não pode ser corrigido amanhã pela própria palavra de Deus? Mas nós temos que criar mecanismos de controle. Isso, para mim, é doentio, é a loucura que nós estamos vivendo. É o Lázaro amarrado, entendeu? Ele está enfaixado. Então, libera, deixa o povo, deixa a palavra, deixa o Espírito agir. Porque depois o Senhor vai refinando e você pode dar grandes corredores doutrinários, né? Aqui nós cremos assim, aqui nós cremos desse jeito, e deixa as pessoas, então, irem para a palavra de Deus. Essa foi a libertação, não só eclesiológica, ou eclesiástica, vamos dizer assim, mas uma libertação devocional, individual. As pessoas têm um encontro com Deus todo dia de manhã. Eu tive essa manhã. Amém. E aprendi dele, e eu gosto de compartilhar o que ele falou para mim. E deixar dessa história de que eu leio a Bíblia para dar biblada no outro, no meu filho, na minha mulher, no vizinho ou no planeta. Deus falou comigo e eu compartilho o que Deus está fazendo na minha vida. A começar em você, né? Exatamente. Experiência pessoal. Isso, que a gente possa entender a importância da leitura da palavra e como ela realmente transforma. E por mais que a gente se dedique, o pastor citou, é importante você se preocupar com a qualidade do ensino, mas entender que mesmo você estudando, você vai falar besteira. Eu brinco com os meninos, eu prego há pouco tempo ainda, mas olha, às vezes, meu primeiro sermão e eu falo, como que alguém foi tocado com aquilo? Porque tem pessoas que falaram, nossa, falou muito comigo. Eu falei, realmente é o Espírito Santo que fala, porque eu falei tudo errado, mas Deus é tão bom que Ele usa a palavra dele para chegar nas pessoas. Então, confiar mais nesse poder de Deus. É isso aí, é muito legal você ter falado do presente diário, porque a RTM, ela é editora, ela é rádio, mas ela também é missão, né? E o nosso Deus é criativo, e é muito legal quando a gente pode usar isso, a nossa criatividade, sair da caixa, né, da igreja, aquela caixinha, as 4 paredes. Eu chego, sento no banco, eu oro, eu canto, eu escuto, dou um tchau, um abraço em alguém, se der um abraço em alguém, né, que às vezes nem dá um abraço. Tem que pedir lá na frente, abraço o irmão. Abraço o irmão, não sai. Eu acho legal sair disso e falar desse Jesus que é parceiro, ele transforma através das nossas experiências, da nossa vida, das nossas vivências. A gente falou através das nossas dores. Isso é muito bom. E a gente faz isso com o PD, entregando nos presídios, né? E o PD a gente recebe muita mensagem das pessoas dizendo que se converteram ou que se aproximam. Sim. Tem uma jornada rumo a Cristo, né? Que a gente fala, vamos nos aperfeiçoar na fé. Elas crescem só com isso aqui na mão. Sim. E eu acho legal entender isso. Tipo, você não precisa ser o mais top do mundo para buscar ser parecido com Jesus. Você só precisa querer e ir atrás, né? Que aí vai. Muito obrigado, pastor. Eu ficava aqui horas falando, mas nosso tempo é curto. A gente quer ficar o tempo inteiro aqui. Mas se alguém quiser te procurar, consegue te achar na internet, no YouTube. Qual o nome da sua igreja? Que aí o cara pode jogar lá. O nome Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu não sou um youtuber, não. Mas certeza que tem alguém no ministério lá que está alimentando o canal. Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu tenho um Instagram, mas lá você vai me ver pegando em cobra, nadando, passando perto de tubarão, pilotando. Isso então, é muito legal. Você vai ver que Deus protege mesmo. É só isso que você vai ver. Se você for atrás de um pastor dizendo palavras bonitas, não vai achar, não. Que legal. Porque a minha pegada é outra, eu não me dou a isso. Eu não busco likes, nem quero, mas é porque eu não lido bem com isso. Eu prefiro ser espontâneo, ser quem eu sou, e postar o que der na telha, o que der na hora, e assim tá lá. Mas eu tenho um Instagram. E você é bom
não, sim. Você falou que não é youtuber, mas tem um monte de vídeo seu lá. Pessoal, tô aqui no Rio, do não sei aonde. Todo do rally, tô pescando, tô nadando. Isso é muito genial. Mais ou menos, por aí. Pronto, tá dando certo. Minhas filhas que ficam dizendo, pai, você podia fazer isso. O pessoal da igreja, não, o senhor podia fazer isso, aqui daria mais like. Sai pra lá, negócio de like. Vai de reto, Satanás. Não quero não. Eu quero só mostrar a vida real como ela é. Assim que eu estou e assim que eu vejo Deus agindo em tudo. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. O Carlos falou que Deus protege pastor e protege mesmo. Ontem eu estava editando um Rota 66 para ir para as redes. E o Shed tá lá falando, na frente do Rio Jordão, aí passa um jacarezinho assim atrás. Eu, meu Deus, ninguém viu esse jacaré atrás o tempo inteiro. E a mensagem continua. E ele lá, tranquilo. não, porque nós estamos aqui nesta região. Eu, meu Deus do céu. Mas é isso, a gente se aventura e vai, né, pastor? Gente, muito obrigada por terem participado. Continue seguindo a gente nas redes, acompanhando os conteúdos que a gente tem gravado no Target. O nosso canal vai estar cheio de entrevistas genial para você ouvir. Manda uma mensagem no nosso chat. Se você quiser conhecer mais sobre o pastor, sobre a igreja dele, corre na descrição aqui do episódio que a gente vai deixar tudo prontinho para você. E a gente volta depois, né, Carlos? Isso aí, até mais, pessoal.